Antes de mais, vou cumprimentar todos aqueles a assistir ao Congresso, agradecer o convite ao professor António Paulo Ferreira pelo seu convite e pela minha participação aqui neste Congresso. O título da minha apresentação resulta um pouco, é quase o trabalho final dos projetos de investigação que foram feitos na área do talento, nomeadamente com jovens basquetebolistas, tanto em clubes de elite como também nas seleções distritais. E apesar do tema final ser a constituição de valores normativos de acordo com a idade cronológica e também com a idade biológica, vou fazer um pequeno enquadramento teórico e também uma pequena revisão dos vários estudos que a nossa equipa de trabalho fez relativamente à investigação na área do talento, nomeadamente no basquetebol. Todos sabemos que o talento desportivo não é fácil de encontrar e o talento desportivo refere-se às capacidades, às qualidades de um determinado indivíduo que se destacam dos seus pares. Obviamente que esta busca do talento desde idades tempranas ou desde idades precoces ajuda a orientar ou criar as melhores condições possíveis para que estes jovens possam desenvolver todo o seu potencial, mas o objetivo é tentar identificar estes jovens, oferecer as melhores condições para potenciar todas as qualidades de modo a chegarem ao alto rendimento e terem resultados de excelência. Obviamente que este processo não é um processo fácil, na medida que o talento esportivo é influenciado por diversos fatores, nomeadamente os fatores morfológicos, da aptidão física, relativamente aos aspectos psicológicos, também aos aspectos sociológicos e, obviamente, também à dimensão técnico-tática, como todos sabemos, no basquetebol é muito importante. A maior parte dos estudos, também por alguma dificuldade relativamente à questão técnico-tática, e nós avaliamos esta dimensão, centra-se nos aspectos morfológicos, nomeadamente na altura, na massa corporal, na envergadura e também na composição corporal, e também dos atributos da aptidão física, nomeadamente a velocidade, a agilidade, a força e a resistência. No entanto, sabemos que existem aqui alguns fatores que influenciam, nomeadamente o desenvolvimento quer dos aspectos antropométricos, quer também dos aspectos da aptidão física, que é o desenvolvimento biológico ou o processo maturacional. E neste caso, o desenvolvimento biológico afeta o desempenho motor e que, consequentemente, afeta também o rendimento esportivo destes jovens, o que faz com que muitas vezes não seja fácil nós avaliarmos o talento, na medida que a maturação pode ser um fator confundidor do desempenho, das características e dos atributos destes jovens atletas. Sabemos que o desenvolvimento biológico, apesar de ser um processo constante, isto é, ele não tem nenhuma interrupção, ele apresenta uma grande variabilidade entre os indivíduos, quer no seu início, quer também na sua taxa de desenvolvimento, o que faz com que, muitas vezes, nos escalões de formação, possam competir jovens que, apesar de competirem no mesmo escalão e terem a mesma idade cronológica, apresentam idades biológicas muito diversas, o que advém também desse facto vantagens físicas significativas, o que pode afetar o rendimento desportivo desses atletas e levar à sua escolha, à sua seleção para as equipas de elite. Relativamente aos estudos desenvolvidos pela nossa equipa de trabalho, centraram-se sobretudo nos escalões sub-14 e sub-16 e tentámos perceber quais é que eram os atributos que influenciavam tanto a seleção dos atletas para as equipas principais, como também o seu rendimento esportivo. E centrámos sobretudo nas duas dimensões, na dimensão da morfologia, isto é, antropometria e composição corporal, e também nos aspectos da aptidão física. Isto é, a velocidade, a agilidade, a força membros superiores e inferiores e a resistência aeróbia, anaeróbia e também a velocidade. Sabendo que a maturação era um aspecto relevante na medida que influenciava não só os aspectos antropométricos, como também os aspectos da aptidão física, nomeadamente às questões associadas à força. Relativamente aos nossos estudos, centraram-se sobretudo num clube de elite e ainda nas seleções distritais que estiveram presentes no campeonato distrital para seleções no campeonato de Albufeira.
As variáveis avaliámos 4 dimensões, portanto, maturação, morfologia, aptidão física e também o rendimento. A maturação utilizámos a idade biológica, nomeadamente o método Tanner e Whitehouse, o TW3, e avaliámos também um indicador de maturação somática, que é o Maturity Offset, que consiste na distância em anos para o pico de crescimento em altura, que através de 4 medidas antropométricas nós conseguimos determinar qual é que é a distância que os atletas estão para o pico de crescimento em altura. E com a sua idade cronológica conseguimos determinar exatamente qual é que é a altura exata onde os atletas, os desportivos, os basquetebolistas vão ter o seu pico de crescimento em altura. Relativamente à morfologia, portanto, avaliámos a antropometria, nomeadamente massa corporal, estatura, altura sentado, a envergadura, o diâmetro palmar e 3 pegas adiposas e também a questão da composição corporal. Relativamente à força membros superiores, inferiores, a resistência abdominal, a velocidade, a agilidade, a resistência aeróbia e anaeróbia e também a flexibilidade. Portanto, estas foram as variáveis que nós utilizámos nos nossos estudos. Relativamente ao rendimento desportivo, utilizámos o Performance Index Rating, no caso do nosso basquetebol, o típico índice MVP, que dá-nos uma quantificação daquilo que o atleta, o basquetebolista, rende num determinado jogo. E, portanto, consiste nos pontos marcados, mais as assistências, mais os ressaltos, mais os roubos de bola e subtraindo aos aspectos negativos, isto é, os lançamentos falhados e as perdas de bola. E verificamos também relativamente aos pontos marcados por jogo e por minuto, para os ressaltos por jogo e ainda para os minutos por jogo. Relativamente ao primeiro estudo, nós tentámos perceber num clube de elite qual é que era a diferença entre as equipas A e as equipas B. Ou seja, tentámos determinar quais é que eram os atributos que influenciavam na seleção dos atletas para as equipas principais do seu clube. E aquilo que observámos no escalão de sub-14 foi que as variáveis antropométricas e as variáveis de aptidão física, nomeadamente a velocidade, a agilidade, a força abdominal, a força explosiva dos membros superiores e a resistência aeróbia e anaeróbia, tinham uma influência no processo de seleção. Isto é, os atletas da equipa A tinham melhores valores nestas variáveis que os atletas da equipa B. E ainda também os atletas da equipa A tinham uma idade óssea, isto é, eram do ponto de vista maturacional mais precoces, apresentavam uma idade óssea mais avançada, portanto, iniciaram o seu processo de maturação precocemente. Ou seja, que a maturação e estas variáveis têm uma influência no processo de seleção nos atletas de sub-14. Nos atletas de sub-16 verificámos exatamente mais ou menos as mesmas variáveis, nomeadamente relativamente à idade óssea e relativamente às variáveis morfológicas, antropométricas. Relativamente aos testes de aptidão física, verificámos que a agilidade, a potência dos saltos, a força abdominal, a força de preensão manual, a força explosiva dos membros superiores e ainda a resistência anaeróbia, avaliada pelo teste de suicídio, eram fatores, portanto, eram as variáveis diferenciadoras dos atletas da equipa A com os atletas da equipa B, com diferenças significativas entre os atletas da equipa A e da equipa B. Relativamente aos atributos que permitiam discriminar os atletas de uma equipa da outra, os atributos discriminantes eram a altura, no caso dos 2 escalões, a agilidade no escalão de sub-16 e os abdominais nos 2 escalões e ainda a resistência aeróbia. Portanto, as conclusões que tiramos deste primeiro estudo é que os atletas das equipas principais têm uma maturação mais avançada que os atletas das equipas secundárias. A estatura e a força abdominal são fatores discriminantes em ambos os escalões, portanto, parecem ser, ao longo do processo de formação do jovem atleta, atributos importantes e discriminantes que discriminam a seleção dos atletas para as equipas principais, e a resistência aeróbia nos sub-14 e a agilidade nos sub-16 são os atributos discriminantes específicos em cada um dos escalões. Relativamente ao estudo 2, nós tentámos perceber quais é que eram as diferenças de maturação, da morfologia e também nos atributos da aptidão física entre as melhores e as piores equipas classificadas no campeonato para seleções distritais. Portanto, no fundo, o que nós avaliámos foi a diferença entre 3 grupos, entre os finalistas,
os semifinalistas e, as equipas, ou os atletas pertencentes a equipas que ficaram do 5º ao 8º lugar nos masculinos e do 5º ao 9º lugar nos femininos. Portanto, tentámos perceber quais é que eram os atributos que influenciavam o rendimento das equipas. Relativamente aos resultados, portanto, relativamente aos atributos da aptidão física, a velocidade, a agilidade e a força explosiva dos membros superiores eram as variáveis que permitiam discriminar, eram as variáveis que apresentavam diferenças significativas entre os grupos estudados, e as mesmas variáveis foram encontradas no escalão de sub-14 femininos. Portanto, entre os masculinos e os femininos foram exatamente as mesmas variáveis que nós observamos de diferenças significativas entre os grupos considerados. Portanto, a agilidade, a velocidade e a força explosiva dos membros superiores, avaliadas pelo lançamento da bola medicinal, parecem ser as variáveis que têm alguma influência no rendimento coletivo das equipas. Relativamente à análise discriminante, portanto, os atributos que permitiam discriminar dentro das equipas e relativamente à classificação das equipas, eram nos sub-14 a velocidade foi o atributo discriminante, nos sub-14 masculinos, enquanto que nos sub-14 femininos a velocidade, mas também o lançamento da bola medicinal de 2 kg foram os atributos discriminantes no setor feminino. Portanto, aqui uma ligeira diferença relativamente, enquanto que nos masculinos a velocidade foi o atributo discriminante, no escalão feminino foram a velocidade, mas também juntamente com o lançamento da bola medicinal. Portanto, as conclusões deste segundo estudo foi que a velocidade, a agilidade e a força explosiva dos membros superiores estão associados à classificação final das seleções distritais, tanto no escalão masculino como no escalão feminino, e a velocidade nos sub-14 masculinos e a força explosiva e a velocidade nos femininos são os atributos discriminantes de acordo com a classificação final das equipas. Depois tentámos perceber como é que estes atributos, nomeadamente a morfologia, a maturação e a aptidão física, influenciavam no rendimento individual dos jogadores. Portanto, aquilo que fizemos foi tentar perceber qual é que era o efeito da maturação, da morfologia e das variáveis da aptidão física no rendimento individual dos jogadores, avaliado pelo tal Performance Index Rating ou o ranking de MVP. Tentar perceber também quais é que eram as correlações entre a maturação e os atributos morfofuncionais e o rendimento individual dos jogadores. E depois, por último, tentar determinar quais eram os fatores preditores do rendimento individual dos jogadores. Portanto, avaliámos 224 atletas masculinos e avaliámos 192 atletas sub-14 femininos. Relativamente às variáveis, a maturação parece ter uma correlação moderada com o PIR por jogo e por minuto. As variáveis antropométricas, nomeadamente a altura e a envergadura, têm uma correlação moderada com o Performance Index Rating, e a potência dos saltos e ainda a força dos membros superiores, nomeadamente a força de preensão manual e a força explosiva dos membros superiores, têm também uma correlação moderada com o PIR por minuto. Ainda destacar a questão da velocidade e da agilidade, que também, apesar de não terem uma correlação moderada, ser uma relação fraca com o PIR por jogo, o PIR por minuto tem uma correlação moderada com o PIR por minuto. Relativamente aos pontos por minuto, a velocidade e a agilidade parecem ser os atributos que maior têm uma influência ou uma correlação com os pontos por minuto, enquanto que nos ressaltos as questões maturacionais, isto é, os atletas com maior maturação ganham mais ressaltos por jogo, e também os atletas, portanto, mais pesados, mais altos, têm também uma influência nos ressaltos, juntamente com as variáveis associadas à força, nomeadamente à força dos membros superiores e à força dos membros inferiores. Relativamente ao escalão feminino, observou-se novamente uma correlação entre o PIR por minuto e a altura e a envergadura, mais uma vez uma correlação moderada,
e também no lançamento da bola medicinal, uma correlação moderada entre a força explosiva dos membros superiores com o PIR por minuto. Relativamente aos pontos por minuto, observou-se que as atletas com maior tempo de prática marcavam mais pontos por minuto e que, novamente, a velocidade e a agilidade, tal como tinha acontecido nos sub-14 masculinos, eram as variáveis que tinham uma influência no rendimento individual das jogadoras, nomeadamente nos pontos por minuto. Relativamente aos ressaltos, voltou-se a observar uma correlação com a maturação e com a envergadura, com as variáveis antropométricas, nomeadamente com a envergadura, com a altura e com a envergadura. E relativamente às variáveis preditoras no setor masculino, portanto, a força de preensão manual, a agilidade e a altura e a potência dos saltos foram as variáveis preditoras do rendimento individual dos jogadores, nomeadamente no PIR, apesar de apenas explicar 25% da variabilidade dos resultados, enquanto que no setor feminino a experiência prática, a maturação e novamente a agilidade eram as variáveis preditoras no setor feminino. Novamente, a reta, portanto, estas variáveis conseguiam explicar uma variabilidade relativamente baixa, só 23% da variabilidade apresentada. As conclusões deste estudo é que o rendimento individual parece estar associado com a maturação e com os atributos morfológicos em ambos os géneros. Portanto, o rendimento individual dos jogadores é influenciado pelos aspectos da maturação e dos atributos morfológicos no escalão sub-14, masculinos e femininos, e os atributos de aptidão física nos masculinos são também atributos determinantes no rendimento individual dos jogadores. Nos masculinos, a altura, a força de preensão manual e a potência no contra-movement jump e a agilidade são os principais preditores do rendimento individual dos jogadores, enquanto que no masculino, a maturação, os anos de experiência prática, portanto, os anos que as atletas já jogavam basquetebol e a agilidade são os principais preditores do rendimento. Relativamente às conclusões gerais destes primeiros 3 estudos, parece que a maturação tem uma influência nos atributos morfofuncionais, mas parece não ter uma influência nas principais variáveis de rendimento individual, isto é, no Performance Index Rating, o tal índice de MVP, e nos pontos por minuto. Os atributos morfológicos, particularmente a altura, parece ser um aspecto fundamental na seleção dos atletas, ou seja, os treinadores têm atenção à altura dos atletas quando selecionam para as equipas de elite do clube ou então para as seleções, e também têm uma influência no rendimento coletivo das equipas e dos jogadores, e a aptidão física parece ter uma influência decisiva tanto no processo de seleção como também no rendimento coletivo e no rendimento individual dos jogadores. A destacar que de todas as variáveis da aptidão física, a velocidade e a agilidade foram as variáveis que ao longo dos estudos, destes 3 estudos que nós apresentámos, foram as variáveis que sistematicamente foram aparecendo como as determinantes, quer no rendimento individual, quer no rendimento coletivo, quer também como preditoras do rendimento individual dos jogadores. Portanto, a agilidade foi um dos atributos discriminantes dos atletas de níveis competitivos diferenciados, isto é, equipas A's e equipas B's num clube de elite. Também a velocidade e a agilidade são importantes atributos no rendimento coletivo das equipas, e atributos discriminantes permitem discriminar a classificação das equipas, e depois a velocidade e a agilidade foram também as variáveis também preditoras do rendimento individual dos jogadores. Depois destas conclusões, nós, depois de termos chegado à conclusão que realmente estas variáveis eram determinantes, quer no processo de seleção, quer no rendimento das equipas, tentámos criar valores normativos para estas variáveis, que nós consideramos determinante no processo de formação do jovem atleta, de acordo não só com a idade cronológica, mas também com a idade biológica, nomeadamente com a distância que os atletas estavam para o pico de crescimento em altura.
Porquê que decidimos avançar e dar este instrumento de trabalho para os treinadores? Essa foi uma nossa preocupação da nossa equipa de trabalho, foi dar este instrumento de trabalho para os treinadores. Em primeiro lugar, é importante caracterizarmos o estado de desenvolvimento físico do jovem jogador, de acordo com a idade e o estado maturacional. Para quê? Para comparar com valores de referência, quer a nível local, quer dentro do próprio clube, quer também a nível nacional, ou seja, um atleta que faça num teste de agilidade, no teste T de agilidade, faça 10 segundos. Tem 14 anos, estes 10 segundos é bom, é mau, de acordo com a idade, é bom ou é mau de acordo com o seu estado maturacional. É importante nós termos alguns valores de referência para podermos comparar os resultados que nós obtemos com os nossos atletas. Portanto, essa foi a nossa intenção. Também, se detectarmos algumas fragilidades e alguns desequilíbrios no desenvolvimento físico e motor dos jovens, nós podemos corrigir. Isto é, se eu detectar que com um atleta com 14 anos, de acordo comparativamente com os jovens da sua idade e de acordo também com o seu estado maturacional, apresentam valores inferiores àquilo que é a norma, ou o normal, um percentil 50 ou um percentil 75, possivelmente o seu treinador terá que, ao nível do treino, orientar o processo de treino para potenciar ou desenvolver mais estas capacidades que este atleta tem menos desenvolvidas. Portanto, permite-nos também, ao nível do que é o trabalho dos treinadores, programar o treino a médio e longo prazo e definir claramente objetivos individuais para os jogadores no desenvolvimento das suas capacidades motoras. E depois permite, se nós fizermos uma avaliação periódica e sistemática utilizando os mesmos testes, permite-nos também controlar a evolução e o desenvolvimento do jovem atleta a longo prazo. Então o que nós fizemos foi, novamente, a nossa amostra foi as seleções distritais presentes no campeonato em Albufeira, tanto sub-14 e sub-16, avaliámos 281 atletas para criarmos os tais valores normativos de acordo quer com a idade cronológica, quer com a distância que estes atletas estavam para o pico de crescimento em altura. Portanto, o importante era estes valores normativos para dar alguma informação, algum instrumento comparativo para os treinadores, para tentarem perceber, quer ao nível do clube, quer ao nível do trabalho das seleções, quer distritais, quer seleções nacionais, tentarem perceber que os resultados que os seus atletas obtêm nestes testes, qual é que é, se são bons, se são maus, comparativamente que é a população-alvo, neste caso, basquetebolistas desta idade. Fizemos 3 recolhas, portanto, em 2016, 2017 e 2018. A média de idades dos atletas foi de 14,51 anos. E o trabalho final dá-nos estas tabelas normativas. Por exemplo, nós vemos aqui, no caso da altura, um atleta de 14 anos, em que o percentil 50, um atleta de basquetebol de 14 anos, tem que o percentil 50, portanto, a sua média seria 1,76 m, mas se estiver no percentil 90, os atletas já têm 1,86 m. Se nós repararmos, normalmente o pico de crescimento em altura acontece por volta dos 14 anos. Aqui os valores relativamente à distância para o pico de crescimento em altura, o ponto zero, dá-nos também uma ideia da distância para o pico de crescimento em altura, mas nós poderemos ter atletas de 14 anos que, apesar de terem a mesma idade cronológica, apresentam maturação diferente. Então é importante nós também avaliarmos e temos a noção dos percentis de acordo com um indicador de maturação somática, neste caso a distância para o pico de crescimento em altura. Por exemplo, se eles estiverem a um ano do pico de crescimento em altura, o percentil 50 será 1,59 m, enquanto que, por exemplo, um atleta com 14 anos que esteja já 2 anos após o pico de crescimento em altura, deverá ter uma altura, neste caso, se estivesse no percentil 50, de 1,81 m. Portanto, os percentis de acordo com a idade são importantes, é uma referência importante, mas os percentis de acordo também com a distância para o pico de crescimento em altura é também mais um valor que está à disposição dos treinadores para comparar neste caso, os aspectos antropométricos, mas também, como vocês veem aqui
nestes resultados os valores associados às capacidades motoras, aqui estão expressa a velocidade, a agilidade, a força de preensão manual e também a força explosiva dos membros superiores. Portanto, é importante nós compararmos de acordo com a idade cronológica, mas é importante também nós compararmos de acordo ou ter percentis de acordo com a maturação, neste caso, um indicador de maturação somática que é a distância para o pico de crescimento em altura. Depois nós conseguimos obter aqui também alguns gráficos que permitem uma leitura mais fácil dos resultados obtidos pelos treinadores. Recomendações finais. É importante, numa perspectiva da avaliação dos atletas, para não cometermos também no erro na avaliação dos atletas e no processo de seleção e também de avaliar o potencial talento dos atletas, avaliarmos a maturação, porque realmente tem uma influência decisiva nos aspectos maturacionais e também da aptidão física, nomeadamente às questões da força. É importante nós evitarmos excluir precocemente os atletas, deixar passar o período do pico de crescimento em altura e aí sim fazermos escolhas, portanto evitar excluir precocemente os atletas da prática desportiva. É importante monitorizar o processo de crescimento, nomeadamente a predição da altura, porque nós vimos que a altura era uma variável determinante não só no processo de seleção, mas também no rendimento dos jogadores sub-14 e sub-16. Importante um desenvolvimento da componente físico-atlética, nomeadamente com os jovens basquetebolistas, nomeadamente na agilidade, na velocidade e na força. É importante os clubes, os treinadores investirem no desenvolvimento das capacidades motoras nestas idades e depois é importante também comparar com valores normativos de acordo com os basquetebolistas, de acordo com a nossa população, neste caso com os basquetebolistas, de acordo com a idade cronológica, mas também com o estado maturacional, de modo também não só a percebermos em que estado de desenvolvimento é que os atletas têm, mas também como uma medida de orientar o processo de treino, no fundo também de controlarmos o nosso processo de treino. Agradecer a vossa atenção e, mais uma vez, agradecer o convite da FMH e espero que agora o debate que se siga nós possamos trocar algumas opiniões sobre a questão da identificação e do desenvolvimento do talento, nomeadamente no basquetebol. Obrigado e boa tarde.